Se você ainda não sabe como importar fontes personalizadas dentro do Framer para ter projetos mais robustos, mais personalizados, nesse vídeo você vai entender o passo a passo junto comigo dentro de um projeto real. Então fica até o final do vídeo para você entender em detalhes como importar fontes personalizadas dentro do Framer. Para a gente começar, eu fiz uma listinha aqui no MindMaster para a gente poder conversar sobre fontes no Framer. Primeiro, por que usar fontes personalizadas? Quando usar fontes personalizadas? Quais as vantagens e desvantagens? E como que a gente importa fontes personalizadas, perfeito? Antes de mais nada, antes da gente começar, a gente tem que entender qual que é o mecanismo de fonte que o Framer utiliza aqui dentro. Primeira coisa, se eu seleciono um texto dentro da minha interface e venho aqui em fonte, vocês podem ver que a gente tem todo tipo de fonte aqui dentro, a gente tem vários tipos de fonte. E todas essas fontes são fontes externas que o Framer conecta dentro do seu projeto para você poder utilizar. 90% dessas fontes aqui são fontes do Google Fontes, que se você não conhece, é uma plataforma gratuita da Google para você baixar fontes. Então, vem ver aqui comigo, ó. Eu vou abrir o Google Fontes aqui para a gente poder olhar junto, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu estou no Google Fontes e você pode ver que eu tenho 1.823 fontes. Qualquer uma dessas fontes que eu pesquisar aqui, eu vou achar dentro do Framer. Então veja só, sei lá, eu vou pesquisar a Anton. Então tá escrito aqui Anton. Se eu vier aqui no Framer e digitar Anton, eu já vou achar a fonte aqui. Vamos ver uma outra fonte aqui, ó. Lexand. Vamos digitar aqui, ó, Lexand. Então, todas as fontes do Google Fonte estão aqui dentro, tá? Então, a gente tem todas aqui dentro. E aí a gente tem que entender por que que, começando ali pelo primeiro ponto, por que usar fontes personalizadas? Primeiro, quando você usa fontes personalizadas, você traz um projeto mais robusto e um projeto mais original. Então, ao invés de você ter que vir aqui no Google Fontes, ficar escolhendo fontes gratuitas que todo mundo está utilizando, você pode ter criado uma própria fonte e subido aqui dentro. Você pode ter comprado uma fonte e ter subido essa fonte aqui dentro. Então, isso possibilita que você tenha um projeto mais robusto, um projeto mais completo dentro do Framer. Então vamos anotar aqui para a gente entender. Quando subo fontes personalizadas, tem um projeto mais robusto, mais completo e mais original dentro do Framer. Isso aqui é o primordial sobre usar fontes personalizadas dentro do Framer. Além disso, a gente tem um ponto muito importante. Quando a gente usa fontes personalizadas dentro do Framer, a gente ajuda na performance do site. E aí eu vou te explicar mais lá na frente para a gente entender, tá? Então, quando a gente usa fontes personalizadas no Framer, temos um ganho de performance. É um ponto muito importante aqui dentro do seu projeto no Framer, tá? Guarda isso aqui, beleza? Então, maravilha. Então vamos lá, agora vamos entender quando que a gente vai usar fontes personalizadas aqui dentro do Framer. Primeiro ponto, quando que você vai usar essa fonte personalizada? Quando o seu cliente tem na identidade visual dele, tem uma fonte muito específica que você não acha no Google Fontes ou em outro lugar. E aí ele já te enviou essa fonte, você precisa importar ela aqui. Então, vamos anotar esse próximo ponto aqui para você entender, ó. Primeiro, vamos lá, ó. A gente está fazendo aqui junto, tá? Primeiro, quando o cliente tem uma fonte na identidade visual que não é gratuita. Então, é um dos pontos que você pode subir aqui dentro. Ele tem uma fonte personalizada que não é gratuita e você tem que subir aqui dentro. Segundo ponto que a gente tem que explorar aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui. Espera lá. Deixa eu pular aqui, ó. Segundo, vamos lá, ó. Segundo, quando quero fugir de fontes padrões, que é o mais importante, e utilizar
fontes mais originais. Terceiro ponto que a gente tem aqui, ó, que é bem importante. Terceiro, quando não quero mais utilizar fontes do Google Fontes, né, que é o padrão que vem aqui dentro do Framer. Então, quando você não quer utilizar mais fontes do Google Fontes, você pode optar por utilizar fontes personalizadas aqui dentro, que é um ponto bem importante. E olha só, se você já chegou nessa parte do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e comenta a sua sugestão de vídeo aqui abaixo para eu poder trazer mais vídeos aqui que você curta para a gente poder trabalhar aqui dentro do canal, tá? Eu estou sempre respondendo o comentário de vocês e sempre tirando as dúvidas de vocês, obviamente. Então, comenta aqui abaixo para a gente poder trocar uma ideia, né? E a gente trazer mais conteúdos aqui que você curta, tá legal? Outro ponto, eu tenho uma newsletter onde toda terça-feira às 8 horas da manhã eu mando dicas e insights do mundo do web design na sua caixa de entrada. Se inscreve lá, tá na descrição. E no primeiro link da descrição também tem um link para você conversar comigo sobre a minha mentoria para web designers, para você começar a faturar alto como web designer, começar aí, né, a girar, transformar isso em um negócio, uma profissão que você gosta, transformar o web design em um negócio de fato para você. Tá aberta a nossa mentoria. Então, clica em um dos links aqui na descrição para você vir falar comigo e trocar uma ideia sobre a mentoria. Eu tenho certeza que vai fazer você chegar em outro nível, tá? E um dos pontos que a gente conversa é sobre essas técnicas aqui que eu estou conversando com você, que não dá para eu trazer no YouTube, né? Mais detalhadamente, mas que eu consigo abordar dentro da mentoria, tá legal? Então é um ponto muito importante. Então, beleza, então. Quando agora quais que são as vantagens e desvantagens da gente usar fontes personalizadas dentro do Framer, né? Vamos falar aqui sobre as vantagens. Primeira vantagem, óbvio, né? Projeto mais original e robusto, né? Vamos falar sobre a segunda vantagem, ganho de performance. E por que que você tem um ganho de performance aqui dentro do Framer? Basicamente o seguinte, tudo que você pega de fora e traz para dentro de algo, você basicamente teve todo um movimento, você teve todo um recurso para você fazer isso e levar ali para dentro. E falando do mundo de sites, quando você pega algo de outro site, leva para dentro do seu site, isso gera uma requisição externa. E essa requisição ela conta na performance do seu site. Por mais que o Framer hoje tem essa requisição de fontes como o Google Fontes bem trabalhada, bem otimizado, atrapalha na performance. Não que vai diminuir muito a sua nota de velocidade, pelo contrário, é bem otimizado. Mas quando você usa fontes personalizadas, você não tem que fazer requisição, porque você já mandou para dentro do próprio Framer e ele vai tratar isso aqui dentro para você. Então já está dentro do servidor, ele não tem que buscar lá fora. Então você tem um ganho de performance aqui, né? É uma vantagem muito grande aqui para você, né? E agora, falando sobre desvantagens aqui dentro, por incrível que pareça, não tem nenhuma desvantagem, tá? Eu coloquei aqui só para você ver. Então não tem nenhuma desvantagem você subir fontes personalizadas aqui dentro, só tem vantagens. E agora, de fato, como que a gente como importar fontes personalizadas aqui dentro do Framer, né? Primeira coisa, existem vários tipos de arquivos de fontes, TTF, OTF, etc, né? Fontes para sites, para o web, geralmente você vai utilizar o OFF e o OFF2. Hoje em dia se utiliza mais o OFF2. E aí quando você baixa uma fonte, geralmente essas fontes são fontes para você importar na sua máquina, não são fontes para web. E aí você vai falar assim, cara, mas como que eu vou importar então uma fonte de máquina dentro de um site? Quando você sobe dentro do Framer, ele faz essa conversão para você. Mas ao invés de você ter que pedir ele fazer essa conversão e às vezes ele não deixar 100% otimizado ainda, a gente vai fazer essa conversão antes da gente enviar para cá. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá então. Primeiro eu vou escolher uma fonte. E aí eu vou baixar uma fonte de um site aqui, ó, que ele se chama FontShare, que é um site bem legal, tá? Eu vou deixar ele na descrição, onde você tem várias fontes gratuitas aqui, né, além do Google Fontes, para você poder estar utilizando. É porque eu acho que ele está bugado aqui. Deixa eu ver.
Ele deu uma bugada aqui, deixa eu abrir ele numa aba anônima, para ver se ele está funcionando. Ah, agora funcionou. Beleza, e aqui a gente tem vários tipos de fontes que às vezes você não vai achar ali dentro do Framer, né, ali dentro do Google Fontes. Então, sei lá, eu vou pesquisar uma fonte aqui, ó, melodrama. Vamos ver se a gente consegue achar lá dentro do Google Fontes primeiro? Melodrama. Deixa eu ver aqui. Melodrama, a gente não tem dentro do Google Fontes e a gente quer importar ali para dentro. Como que a gente faz? A gente vai baixar ela primeiro, né? Então você vai encontrar aqui onde que você vai baixar ela, né? No caso aqui é Download Family, e aí você vai ter sua fonte personalizada. Vou fazer o download dela aqui e aí eu vou baixar essa minha fonte aqui, beleza? E aí ela vem num arquivo .zip para mim e aí eu preciso extrair esse arquivo. Deixa eu extrair ele aqui na minha máquina, beleza, e aí eu vou abrir. E aí aqui tem fontes. Essa fonte ela já veio com o formato web dela pronto, tá? Então é só eu importar aqui dentro o formato web dela, beleza? Mas olha só o Off 2. Mas se eu não tivesse esse formato web dela, eu poderia tá convertendo, e aí eu vou te mostrar isso, tá? Então imagina que veio aqui um OTF ou um TTF, que é um desses dois. Aí eu vou converter junto com vocês para vocês verem, né? Vamos supor que é um TTF e a gente precisa converter. Primeira coisa, você vai abrir um outro site que eu vou colocar na descrição do vídeo, que é o Transfonter. O Transfonter, ele é um site que ele converte a fonte para você automaticamente. Então você vai abrir ele, você vai clicar aqui em ADD Fontes, você vai navegar até a sua fonte, essa TTF, e você vai subir. E aqui tem os formatos de fonte. Você vai desmarcar esse off, você vai deixar só o off 2, beleza? E aí você vai clicar aqui em Converte. Quando você converter a sua fonte, você vai poder clicar aqui em Download, e aí ele vai baixar o arquivo para você, e aí você vai extrair esse arquivo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai vir nesse arquivo e aí você vai extrair ele. E como que a gente vai importar ele dentro do Framer? A gente vai selecionar um texto, vai vir em fonte, vai trocar aqui de All para Custom, e aqui que é onde está o segredo. Você vai clicar aqui em Upload. E aí você vai lá na pastinha que você converteu e você vai importar ela aqui, ó. Vai começar a processar e tá pronto, tá importada aqui dentro. E agora que importou, eu já tenho a variação light dela, como você pode ver, ó. Essa aqui é a versão light. Ah, Gabriel, então quer dizer que não puxa a família inteira? Não, você tem que importar a fonte, peso por peso, né? Esse aqui é o light. Se eu quisesse o regular, o semi-bold, eu teria que puxar o regular e o semi-bold. Aqui ele puxou só a light, né? Então aqui nesse caso, ó, poderia vir fontes e OTF, eu tenho os outros, ó, médium, regular, semi-bold. Então, vamos supor que eu quero semi-bold agora. Eu vou voltar ali, vou adicionar uma fonte. Deixa eu adicionar aqui, ó. E aí eu vou querer o semi-bold também. Então ele vai converter essas duas para mim. Vou deixar o off 2, vou clicar em convert, ele vai me mandar a light e a semi-bold. E aí eu vou deletar essa outra pastinha aqui, ó, que eu baixei, só para ficar mais organizado, para não ficar perdido. E aí eu vou clicar aqui em download, vou salvar, e aí assim que eu fizer o salvamento aqui, eu já posso extrair, beleza? Vou voltar aqui, aí eu vou deletar essa aqui que eu importei. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou deletar. E aí eu vou subir tudo junto. Então eu vou vir aqui em Upload, vou voltar, vou abrir minha pastinha e vou subir as duas fontes. E aí agora, a partir do momento que eu subir essa fonte, eu já tenho a semi-bold e a light. Dica para você para ganho de performance. E aí eu vou até anotar aqui, ó. Dica bônus, tá? Vou te dar uma dica bônus. Importe no máximo 2 variações da mesma fonte. Por quê? Fonte é uma das coisas que mais pesa dentro de um site. Então, quanto mais fontes você tem no mesmo site, mais pesado fica. Primeira dica, eu importei aqui a fonte Melodrama. Eu vou usar 2 pesos dela apenas, que vai ser o light e o semi-bold. Eu poderia ser o regular e o semi-bold. Você pode usar mais? Pode, mas você vai perder em performance. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ter um site lento, perfeito? Outro ponto que a gente tem aqui dentro, se você vai usar
mais fontes, né, mais de uma família de fonte, tenta usar no máximo 2, não usa mais do que isso que vai pesar. Então eu aqui nos meus sites, eu construo sites com no máximo 2 famílias de fonte e 2 pesos para cada, tá? E aí fica essa dica para você, perfeito? Agora, se você pensou assim: "Gabriel, eu queria usar, por exemplo, fontes do Adobe Fonts, nem é personalizado, eu queria usar uma fonte do Adobe Fonts, sem eu precisar baixar e ter que fazer o upload". Tem como? Tem sim, eu criei um componente que ensina você a usar fontes do Adobe Fonts dentro do Framer. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você poder acessar, aqui no card também. Você vai lá, você vai entender, você vai baixar e você vai utilizar. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu fico por aqui, criativo e criativo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e bora pra cima que tem muito conteúdo de Framer vindo por aí.